Uma vez eu tive o prazer de ser convidado para ser paraninfo de uma turma de arquitetura. E tinha que falar o que é arquitetura. E eu não consegui encontrar uma coisa melhor do que dizer que eu entendo que o arquiteto e o médico são os dois profissionais e constituem as duas principais profissões de interesse coletivo. O médico é meio óbvio, porque ele cuida do corpo, que no meu entendimento é a primeira casa do homem. Nós habitamos o nosso próprio corpo. O arquiteto, ele tem que cuidar das outras duas casas do homem. Ele tem que cuidar da pequena casa, que é a casa onde o homem habita com a sua família, nas suas várias idades, e é de onde saem os seus valores, é de onde sai a sua possível harmonia, a sua possível felicidade. Essa casa, ela pode ser muito ruim ou pode ser muito adequada, criar um microclima adequado a essa existência feliz e harmoniosa. E a segunda casa, que talvez seja mais importante ainda, que é a casa de todos nós, que é o artifício chamado cidade, que é projetada ou deveria ser projetada por arquitetos e urbanistas, e caberia a eles também controlar as partes inadequadas e fazer as correções de rota que são necessárias a todo momento. A cidade e a vida pessoal, coletiva, são dinâmicas, temos transformações de hábitos e costumes, o homem desenvolve novas tecnologias e, portanto, os seus habitáculos, as suas casas, seja pequena ou grande, vão se transformando. Cabe ao arquiteto fazer o ajuste das novas tecnologias, das novas demandas, novas necessidades de espaço. Creio que é uma profissão de enorme relevância. Precisamos separar um pouco quando falamos disso, né, de arquitetos. Eu entendo que poderíamos sobreviver sem arquitetos, mas jamais sem arquitetura. A formação do arquiteto dentro de uma escola especializada, de uma universidade, é uma coisa relativamente recente dentro da história da humanidade. Nós tivemos muita arquitetura feita por artesãos, por construtores, por anônimos, que nunca estiveram numa escola. Mesmo um dos grandes gênios da arquitetura do século passado, Le Corbusier, nunca fez uma escola de arquitetura. Temos exemplos aqui no Brasil, como um arquiteto do Pote de Zanini Caldas, que também era um leigo, vamos dizer assim, mas um grande construtor. Podemos viver sem os arquitetos. A Tacho Jurado seria outro exemplo também aqui em São Paulo, que na época era execrado por fazer uma arquitetura diferente da que era oficializada como correta, mas muito também pelo fato de não ter o título de arquiteto. E nós sabemos hoje, nada como o tempo passar, o quanto os seus prédios são bem-vindos na cidade de São Paulo. Entendo que sem arquitetos, talvez, mas sem arquitetura, não creio que seja possível.
inicia o monumento como um todo, porque ele já é em si esse lugar extraordinário. Eu acho que é importante sempre pensar que ele decorre de uma visão muito geral. Ele traz esse acervo natural, né, enfim, das espécies botânicas, né, junto, né, com um programa muito ambicioso, né, de apresentação da arte contemporânea brasileira e internacional. Né. Ele vai romper completamente, é sem dúvida, né, um paradigma muito distinto, uma perspectiva muito diferente se a gente for pensar de um museu ali urbano, né. É uma junção de arte, arquitetura e natureza, né? Eu acho que a natureza foi, inclusive, provavelmente uma das primeiras chaves de começar essa história toda, né? Você pode sair de uma questão extremamente enriquecedora, revitalizadora, que é a questão da natureza, né? Para dentro da obra das pessoas. Então você tem uma noção de ver a obra de uma forma muito mais limpa, né? Nós temos o privilégio de ter espaço, de querer trabalhar com a própria experiência do espectador. E isso gera a questão, então, o que significa isso para a obra de arte? Estimular a construção de pavilhões novos e de arquitetos jovens com uma questão arquitetônica interessante, justamente na relação do diálogo com as artes plásticas e na ideia de site-specific. É um conceito que surge nos anos 60 e 70 e que está ligado à ideia de produzir obras que sejam pensadas especificamente para um lugar. Portanto, obras que, ao contrário da tradição moderna, da escultura moderna, né, onde o escultor produzia esculturas abstratas no seu ateliê e essas esculturas poderiam ser postas em qualquer lugar, essas esculturas site-specific seriam feitas para incomodar o lugar e para causar relações de tensionamento. A arquitetura site-specific
ela também pode ser pensada nessa chave, quer dizer, uma arquitetura que não é genérica, ela não é feita para um programa em abstrato, ela é feita para uma situação muito própria, que é um certo terreno, né, uma certa topografia, uma certa natureza ou um contexto urbano que está em volta, e o que é que esse edifício vai abrigar. Na arquitetura moderna, há uma relação entre arte e arquitetura que o artista aparece trabalhando junto com o arquiteto, sendo que a arte entra como algo geralmente aplicado ou integrado, né, ao paisagismo, à concepção do edifício. Em Inhotim, a arte é um dado do programa, né? Os artistas chegaram primeiro e a arquitetura veio a serviço da arte deles. Era um projeto em 2006, 2007, quando a gente começou a trabalhar nele mesmo, assim, construindo. Ele era ainda o primeiro edifício fora do parque, do núcleo central do jardim, né, do parque. Então era um projeto que tinha também uma função. Ele era, assim, o prédio tinha essa ideia que ele convidasse para o espectador para entrar, né? Mas ela te leva para um outro nível. Até então, os únicos pavilhões que existiam eram uns pavilhões meio genéricos, vamos dizer assim, que eram aqueles grandes galpões brancos. Bom, a partir do projeto, na verdade, nasceu um pouco do lugar. Ele era usado como um depósito de container e tinha sido feito um corte no terreno radical. Então a ideia era um pouco de usar isso e tentar meio que refazer a topografia original, meio que tirar aquele corte abrupto e meio que devolver o terreno para o que ele era. Reconstruir essa espécie desse morro que tem uma inclinação baixinha, que é uma coisa bem mineira, bem ali, né, daquela região ali de Brumadinho. E colocar ali uma coisa que fosse completamente estranha àquele lugar. Ele, no fundo, é um pouco isso, essa figura desse cubo hermético pousado naquela paisagem. Então, essa experiência de um pavilhão que tivesse uma arquitetura mais autoral e mais diferenciada não existia ainda lá. O espectador vem de fora, ele está em Inhotim, né, aquele jardim exuberante, e ele então adentra o edifício sendo conduzido por esse lago e aí subindo por essa escada dentro dessa experiência já um pouco de vertigem. E de repente chega no primeiro piso, onde está de maneira concentrada a obra escatológica da Adriana, e já num ambiente muito escuro, com uma luz muito filtrada que vem de cima. Então ele faz essa transição desse ambiente externo hedonista, prazeroso, um pouco dispersivo também, para uma experiência de concentração total. E depois disso, através de uma rampa, você sobe e chega de novo num terraço-jardim, numa cobertura plana, onde você vê o parque de Inhotim de uma outra perspectiva, de um ponto de vista mais alto, portanto tem uma visão um pouco que a voo de pássaro já, mais compreensiva daquele lugar, né, onde você termina essa experiência, esse passeio, com um banco contínuo ao redor dessa laje, que também tem azulejos que remetem ao tema da artista, que, aliás, feitos por ela, para esse lugar. Então, fecham esse percurso amarrado, acho que de uma maneira muito forte. Ele não anuncia imediatamente para quem está de fora o que existe lá dentro. Isso é uma coisa que vai se revelar durante esse caminho.
Ele teve muita felicidade, eu acho, ao interpretar as questões trazidas pela obra plástica dela no edifício do pavilhão, né? A obra da Adriana Varejão tem um sentido escatológico muito forte, quer dizer, ela trata com uma materialidade que parece tornar-se selvagem, né? Então, por exemplo, uma parede de onde se escava e sai uma carne crua, né? Esse sentido escatológico que há ali, ele conseguiu, acho que, potencializar através de um efeito também, de certa maneira, dramático, ao criar esses ambientes mais sombrios dentro do pavilhão, e o concreto aparente favorece isso, né? Algo um pouco de um ambiente sagrado ali, mas um sagrado contrastado ao excesso de aspecto profano que tem a obra. E acabaram aparecendo peças que no início não estavam pensadas. Então, por exemplo, aquele banco de azulejo lá em cima não era um banco de azulejo, era um banco, e ela resolveu revestir. Aqueles quadros das carnívoras, que são aqueles quadros que ficam ali naquele vão, eles também não existiam. O Sonhador, que é a sauna, foi pintado também especialmente para o lugar. Então, no fundo, no final, embora o espaço tenha sido pensado um pouco para o trabalho, o que acabou acontecendo foi meio que o trabalho acabou também se ajustando de alguma forma ao espaço. Aí, ainda mais que ela envolvia o paisagismo, né? Então, até tem um conjunto mais complexo ainda, que ela ajudou no paisagismo, trabalhando com nossos paisagistas. Você chega no teto da galeria, está no nível das copas de árvores, das jabuticabeiras à volta, que é claro, quando tem fruto, tem um monte de passarinho lá, e ela de novo usando esse nível para criar o banco com os pássaros. Então tem um diálogo muito interessante, muito produtivo. Eu acho que o pavilhão talvez ele seja bem, ele seja uma boa descrição do que eu considero como arquitetura. A arquitetura é um pouco isso. Para mim é o vazio. Ele é o nada, né? No qual o teu corpo percorre então no fundo é a criação desse espaço que no qual teu corpo pode andar. Então o desenho desse vazio, ou seja, a criação dessa sucessão de espaços, para mim é um pouco isso. É uma obra específica no sentido de que ele procura abrigar 5 obras que são permanentes. São obras do Hélio Oiticic e do Neville de Almeida, que os artistas denominaram de quase cinemas. Nesse caso dessa obra, a arte é um dado de partida, né? Ela informa as proporções, as escalas das salas, e ela, por sua especificidade, por ser uma obra que tem essa característica, essa ideia do quase cinema, que é a denominação dada pelos próprios artistas, ela exigia esse tipo de espaço introspectivo, fechado. São obras que têm som e, portanto, precisam de isolamento acústico, e essa separação das salas, então, elas favorecem bastante esse desempenho ambiental. Deu a ideia de talvez criar um labirinto dentro de um prédio, que as 5 são organizadas de uma forma dentro de um prédio, que elas não têm ordem. Que cada um de nós, visitante, espectador, descobre a ordem que a gente quiser, né? Tem uma determinada organização das portas para as salas em que as 5 portas nunca são visíveis. E elas estão colocadas de uma maneira bastante aleatória.
Isso reforça um pouco esse sentido de a pessoa se perder dentro daquele espaço e ir descobrindo as salas, às vezes entrar por acidente numa sala que ela já viu, né? Isso gera algumas situações interessantes. Para reforçar isso, a gente procurou criar na arquitetura uma transição de luz e de escala. A gente está no jardim, depois tem uma transição de entrada um pouco mais alta, depois uma antecâmara que faz uma espécie de controle ambiental para entrada no edifício, depois um hall que tem já uma altura menor e é mais escuro e que oferece então essa possibilidade do acesso diversificado, variado e não determinado ao conjunto das salas. E depois, no momento em que se entra em cada uma das salas, há uma inversão da escala. A sala é enorme, com o pé direito alto e com luz, som, que é a obra, né, do artista. De certo modo, essa transição prepara o visitante, através desse contraste de luz, de ambiência, de escala, para o que a obra oferece, que é, em última instância, uma experiência sensorial. A gente procurou não revelar a quantidade de salas para quem vê o prédio de fora. Duas delas estão semi-enterradas na topografia, de forma que, quando você vê o volume de fora, você não vê as salas que você vai ver lá dentro. Outro aspecto com relação do edifício com a paisagem é que o edifício não tem atributos arquitetônicos. É um edifício que não tem porta, não tem janela, e isso, de certa forma, oculta um pouco a escala do edifício. Então, você só percebe a escala do edifício a partir do momento que você se aproxima dele ou se você tem uma relação com uma pessoa entrando ou saindo do edifício. E o próprio recorte dos blocos, né, minimiza a presença de um grande volume na paisagem. Então, como o volume é todo recortado, ele acaba dificultando o entendimento daquilo como um prédio único, uma massa muito grande, construída sobre o terreno. Então a gente pensou seria interessante criar uma fachada, sim, para o prédio, mas uma fachada múltipla, né? Ninguém entende o prédio como um todo. Que tem também uma estratégia de inserção na paisagem que decorre do material, né? Uma pedra que tem uma coloração que se aproxima, assim, à distância ele fica um pouco diluído na paisagem, mas é um volume construído, né? Aí a ideia de talvez criar essa grama continuada que pega o paisagismo direto atrás da galeria para em cima do prédio, para que também se desfaz a leitura inteira do edifício. Do Cosmococa que nós estamos fazendo, que ainda é jovem, né? Um jardim que está com 1 ano e pouco, que ainda está crescendo, mas a intenção é que fique, que é sombra. Sombra você gera com árvores, com os palmeiras, não tem jeito. Então o problema nosso maior aqui é sombra e água fresca. A obra do Miguel Rio Branco, por exemplo, ela tem uma presença muito mais monumental na paisagem, justamente porque é uma paisagem contida e, portanto, envolvida pela vegetação. Isso equilibra, em certo sentido, essa presença monumental da obra. E, em oposição a isso, a Cosmococa tem a estratégia absolutamente oposta, que é um edifício que, por princípio, procura se mimetizar na paisagem. Com o Miguel Rio Branco foi um outro processo, eu diria. Com o Miguel foi assim que a coleção de Inhotim sempre já teve um grande acervo de tal obra de Miguel Rio Branco em Inhotim. E a gente sempre teve um desejo de criar uma galeria para ele, para a obra dele. E ele tinha uma visão meio conceitual, tanto para a localização, tanto quanto para o impacto do prédio. Então ele falava que ele imaginava que seria lindo ter um prédio que parece uma rocha, tipo na beira da floresta, assim, no meio da floresta. Isso foi o ponto de partida.
Interessante para mim era fazer um tipo de construção que fosse meio sem tempo, sem uma objetificação de uma casa ou uma construção. Seria mais uma espécie de coisa perdida no meio do mato, né? Então a gente fez um projeto que já ia um pouco nessa direção, só que aí ia ser mais uma coisa, ia ser de pedra. E quando nós fomos visitar o terreno junto com os curadores, o caminho talvez mais natural que nos pareceu foi colocar uma sala sobre a outra, aproveitando o declive do terreno. De tal forma que a gente colocaria a galeria maior embaixo, outra galeria sobrepondo ela. Mas isso geraria um impacto visual na paisagem que para a gente pareceu um pouco desejável. Quer dizer, nós geraríamos um volume construído de mais de 10 metros de altura, que naquele contexto do museu seria uma situação muito agressiva. A primeira ação que a gente faz é enterrar a galeria de baixo no terreno e recompor o terreno através de uma manipulação dos aterros. Aconteceu uma coisa muito interessante, na verdade. No processo, quando ficou mais claro como seria a primeira montagem, aí o Miguel interveniu de novo. Antes da gente, pelo menos na galeria de cima, começar a fechar com drywall, né, com gesso, as paredes, ele falou, para aí. Já como o primeiro escuro, e tem essa ideia de meio perder um pouco a noção do espaço, perder a noção da arquitetura, da orientação. Seria então interessante que já como esse prédio foi desenvolvido de uma forma que as paredes não são retos, tem essas inclinações diversas. Então a gente ficou interessado de deixar isso. Mas isso foi uma reação assim, posterior do artista à arquitetura. Então, aquela parte, estrutura do prédio não podia ser mudada. O que podia ser mudado é, obviamente, toda a parte de divisão interna, porque não tinha divisão nenhuma planejada ainda, né? Como a estrutura metálica permite isso, né? A estrutura metálica estava toda lá. Então, o espaço interno era realmente estava aberto. Desde o início a gente quis deixar as paredes inclinadas. Então foi uma felicidade grande quando o Miguel chegou, viu a estrutura e falou, vamos deixar assim. E o que é interessante é que é uma obra que vai ser sempre inacabada, porque como ela pressupõe montagens variadas, é possível que isso desapareça um dia, depois reapareça, e que outras coisas aconteçam e vão transformando a experiência do prédio. Aquelas paredes inclinadas, quer dizer, elas ficaram até com uma coisa meio de expressionismo alemão, né? Um negócio meio... E eu acho que funciona, né? Então o legal ali em Inhotim é que começou a fazer parte de uma nave meio, né? Meio com cara de uma igreja, de certa forma, né? Tem um espaço atemporal, né? Você não vê o espaço, né? Você não vê o espaço interno, a parede, a luzinha, não tem nada disso, entendeu? E eu acho que um trabalho de arte tem que ser apresentado num lugar que fique neutro, né? E eu acho que ali foi conseguido, né? Há um detalhe interessante que o próprio artista solicitou que esse material, o mesmo material e a textura que está conformando a imagem do prédio na sua imagem externa, ficasse aparente do lado de dentro dessa sala. Que era uma coisa que foi uma coisa que nos agradou muito, assim, porque, em certo sentido, reforça a própria ideia do edifício e mostra um pouco da sua construção, né? O aço, a gente achou que ele reforçava o caráter mineral do edifício e ele tinha uma peculiaridade que é o fato dele ser um aço patinável, né? Um aço que ele cria uma camada de corrosão e essa camada estabiliza a própria corrosão do aço. Então é um edifício que pelo seu material, ele vai mudando ao longo do tempo. Ele deixa a marca do tempo.
não tinha uma ideia do que seria colocado lá dentro. Isso foi feito depois com o Rodrigo Moura, né? Tinha certas peças que a gente já sabia que ia colocar, tipo Entre os Olhos do Deserto. E obviamente, com o tempo, o Rodrigo foi começando a conhecer um pouco mais do meu trabalho e ver que tinha essa questão do cinema, da instalação audiovisual, né? Funcionaria bem. Aí eu tinha aqui, estava pendurado aqueles tubarões que estão lá, e quando eu vi os planos no papel, eu não vi que tinha uma sala lá embaixo, que tinha uma parte de vidro onde poderia entrar luz. Aquilo, na verdade, eu até quis trocar, mas a estrutura já não permitia naquele momento. Algumas salas ali eu acho que não tem que mexer tão cedo, né? Agora, eu acho que realmente aquela parte de baixo é uma parte mais elástica, entendeu? Que dá para mexer. A parte do meio, eu adoraria poder também mexer naquela parte, entendeu? E o corredor, sem dúvida, já tinha sido pensado com placas de metal, com ímã, que pudesse mexer, fazer projetos que seriam colocados ali, né? Então dá para mexer, sim. Agora, aquela sala do Entre os Olhos é aquela coisa que não dá para mexer. Enfim, o legal é poder ter um espaço que se movimente de certa forma, né? Ele continue aquela nave, continue aquela presença, que as árvores cubram mais ao redor, entendeu? Que ela fique mais só aquela ponta saindo, né? Vai ter que botar muita árvore ali, né? Mas dá para fazer isso numa boa, né? Eu acho que agora só com o tempo a coisa só vai ficar mais interessante, né? Fico torcendo para que aquelas árvores cresçam um pouquinho mais rápido, né? Já tem botado uma jaqueira, não sei. Miguel mesmo que quis umas árvores e plantou, e na frente tinha uma escada de pedra e plantou umas aráceas na frente. Quer dizer, eu acho que poderia ver agora essas árvores, o que se está fechando, ou se tem que extrair alguma. Exatamente, porque elas vão tomando uma forma, de repente vai fechando muito, aí de repente você perde um volume de arquitetura, entendeu? Um pé direito, assim, um volume vertical de arquitetura que é necessário. Mas é uma coisa que esse trabalho, nós vamos levar ele adiante. Você tem artista que não tem essa preocupação, digamos, com a questão da arquitetura. Para eles pode ser um cubo branco, já está bom, entendeu? A questão da arquitetura acaba se adequando ao projeto também do artista, né? Ou seja, os dois entram num processo de criação, né? E eu acho que é uma coisa extremamente rica, né? No caso do Doug Aitken, quando eu conheci a obra, ela já existia um anteprojeto, né? Um projeto preliminar, que era um projeto genérico, ele não existia em nenhum lugar do mundo, né? O Doug desenvolveu esse anteprojeto, esse projeto conceitual, implantou em várias paisagens, em terrenos utópicos, inexistentes, e aí eu tinha adquirido essa ideia, né? Bom, a galeria, você entra por uma parte inferior do terreno, ela está localizada num ponto alto, que tem uma vista bem ampla de Inhotim, e você entra por um ponto mais baixo da estrada, sobe por uma rampa externa ainda, até alcançar uma entrada, e esse pavilhão é circular. No centro dele tem um furo, esse furo tem 200 metros de profundidade, ao longo dele estão instalados vários microfones, né, de diversas frequências, e amplificado, esse som amplificado é reproduzido então no pavilhão lá em cima. Ele não existe sem arquitetura. A arquitetura é a obra, assim, toda a experiência é uma única só, né? Você sobe, você ainda não veja, se vocês lembram do corte, como é o prédio, na paisagem, você sobe o caminho, ainda não veja nada da natureza à volta, da vista que você tem depois de ter subido a rampa, fazer assim essa espiral lá para cima, e de repente você está num ambiente em cima da copa das árvores, olhando para a paisagem.
E de repente essa sensação da sua visão para fora, sua movimentação, seu andar lá para cima, faz parte de toda a experiência. Aí o som é mais um elemento. Até se você é fora de ar, eu chegar lá meio assim, respirando fundo, isso faz parte talvez da sua abertura de escutar, ouvir melhor, ser mais aberto para essa sensação que o som propriamente traz. E ele tem uma particularidade interessante, porque o vidro não é transparente. Ele tem uma película, né, um filme, que você só enxerga quando você está perpendicular a ele. Então você só tem a visão completa da paisagem quando você está no centro, que é exatamente o local desse furo. Eu acho que essa ideia do vidro, essa é uma folha, né, uma película aplicada, ela traz uma sensação muito curiosa, porque você de repente fica muito sensível à sua própria posição dentro do pavilhão. Então, quando você está no centro, você veja tudo, mas assim que você aproxima, sua visão se fecha até, assim, você só vê diretamente para frente, né? Isso acho que sensibiliza, numa certa forma, que você fica consciente da sua posição dentro da galeria, né? Traz para nós, como espectador, vamos dizer, uma certa consciência da nossa responsabilidade, né? Da nossa participação na construção daquilo que a gente está vendo. No primeiro momento, eu tinha adquirido o vídeo, que foi uma performance que o Matthew Barney fez em Salvador, com um trator. E aí eu tinha adquirido o trator e o Matthew Barney desenvolveu esse projeto especialmente para esse lugar, né? Para Inhotim e para abrigar esse trator. E ele começou a pensar assim que seria lindo mostrar ela na natureza, de preferência numa floresta reflorestada, de preferência uma floresta de eucaliptos, onde precisava de 7 árvores serem cortados para ele poder construir algum container, né, para a obra. Então a gente falou, isso a gente pode achar aqui. A gente tem, assim, a mata ela é reflorestada, tem eucaliptos, tem mineração ao lado, tem esse conflito entre meio ambiente, natureza, homem, progresso, reflorestamento. Isso é tudo vivido aqui em Minas, em Brumadinho, muito, né? Então foi um contexto muito interessante. Aí ele pensou, então já como a obra tem que ser no meio do mato, da mata, seria interessante então usar uma estrutura geodésica para abrigar a obra. O fato de ser uma geodésica coberta por vidro é uma tecnologia que aqui
não existia industrializada, né? Foi tudo feito especialmente. Só que a geodésica nos Estados Unidos, para o norte-americano, é a coisa mais simples. Tem kit, dá para comprar, pronto. Assim, assim, encomendar em qualquer medida, em qualquer forma, e é relativamente fácil. Só que no Brasil, obviamente, ninguém não tem tradição de estruturas geodésicas, quase nenhuma. E ela fez uma pesquisa enorme de várias empresas, tanto de vidro, tanto de estrutura metálica, que podia, assim, trabalhar nesse projeto. O vidro, ele é um bronze, né, que reflete essa mata de eucalipto que está em volta. Então, quando você está de fora, você não enxerga o que está lá dentro. E quando você está lá dentro, ele é transparente. Né, e acaba refletindo muito do que a estrutura e tal, produzindo o espaço. Mas para ele era fundamental que essa geodésica fosse uma coisa completamente integrada a essa mata que ela estava incorporando, né? Então, a cor do vidro foi super estudada, a reflexão dele foi super estudada pelo artista. E ele aceitava bastante as coisas que eram propostas, então foi muito legal isso. Eu vejo muito que a arquitetura era um projeto complementar dessas obras de arte. Se desformar, reformar, transformar. E para nós isso foi uma sensação muito deliciosa ter ela aqui no teto, porque ela realmente ocupa o espaço, o espelho de água inteiro, mas em todo dia é uma outra